Você é uma diva, entende? Não é um personagem. As pessoas assim pensam, ela tá criando. Não é ser Sabrina, sabe assim, essa mulher exuberante, temperamental, mas ao mesmo tempo assim, amorosa. Brasileiras na maioria das vezes, mulheres que passam por esse choque cultural de estar em um outro país, longe da sua família, principalmente nos momentos mais difíceis, né, como você viveu. Como é que lida com isso? Como é que apoio, passa ajuda, por esse lugar? Porque assim, a maioria de nós aqui não tem família, né? Tem a família do marido e que tem uma constelação muito diferente do que a gente tem de ideia de família no Brasil. Porque assim, uma depressão mal curada, quando ela tem uma chance muito maior de voltar. E quando ela volta muito mais forte. Chegou a patroa. DVS Podcast. Divas, meus amores, diretamente do evento de empreendedorismo feminino mais badalado da Suíça, Força, seu nome é Mulher 15, o tema do evento Saúde Emocional. Eu, Sabrina Rugli, e o DVS Podcast, estamos aqui gravando a segunda temporada. Divas, para tudo, porque agora a gente vai falar de saúde emocional com autoridade. Ô Lu, você sabe que eu já trabalhei muito esse episódio de hoje no meu pensamento e eu tô começando a acreditar em lei da atração. Olha que eu nem acredito, mas eu tô começando, porque eu mentalizei muito esse bate-papo com você e é muito bom falar de coisas, falar de saúde emocional com uma pessoa que eu admiro, com uma psicóloga que me ajudou muito, você sabe, essa daqui é a mulher que me ajudou no período de divórcio, que eu estava me sentindo muito culpada, que eu estava me sentindo muito fragilizada. E essa mulher é o cérebro por trás desse corpo e dessa pessoa maravilhosa. Me ajudou muito. Eu queria primeiro, antes de começar, te agradecer mesmo por tudo que você fez por mim. E acho que a gente ficou alguns anos juntas, né, de terapia. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aguentado meus surtos, que não foram poucos. Com vocês, doutora, psicóloga Luciana Straub. Primeiro é ótimo ouvir tanta coisa boa, né? Não só do meu trabalho, mas assim, da psicologia, né? Porque hoje em dia a gente está num lugar onde é uma profissão que está desacreditada, né? Então é bom ouvir que funciona, né? E acho que terapia, psicologia é isso, é estar para você nos momentos bons, mas também nos momentos muito difíceis, né? Você falou, eu fiquei imaginando esse podcast, a gente uma vez se encontrou e eu falei, depois que ela começou com o podcast, eu também fiquei imaginando. Mas antes de começar qualquer projeto de podcast, eu já falava para você. E eu dizia para ela. Mas eu falava, eu quero xingar o povo, eu quero matar o povo. Aí você falava, ninguém vai querer esse podcast. Aí eu dizia para ela assim, mas você tem uma voz de radialista, bota isso para fora. Joga esse lugar e lembra pra fora. Que, pronto, começou essa terapia aqui, vocês que lutem, Lembra que você falava pra mim assim, Sabrina, você se encontra quando você fala da rádio. Pois é. Quando você fala da rádio, da comunicação, seu olho brilha. Então, se hoje eu tô aqui investindo em comunicação e querendo falar, é porque eu lembrei disso que você falava. É mesmo, meu olho brilha, a vida é curta, a vida é breve, eu vou fazer alguma coisa que faz o meu olho brilhar. Acho porque assim, você é uma diva, entende? Não é um personagem. As pessoas assim pensam, ela tá criando. Não é ser Sabrina, sabe assim, essa mulher exuberante, temperamental, mas ao mesmo tempo assim, amorosa. E você tem uma pessoa que me viu de todos os lados, foi você. Sabe todos os meus segredos, é a Lu. Eu admiro o seu profissionalismo real mesmo, assim, de verdade. Tá aqui, algumas pessoas podem pensar, é meio antiético, a gente não vai falar da sua terapia. Não. Mas assim, não tem como eu estar aqui sem falar de você, né?
desse seu trabalho que você está fazendo, de dar voz para outras mulheres, né? Mulheres como nós, imigrantes, brasileiras na maioria das vezes, mulheres que passam por esse choque cultural de estar em um outro país, longe da sua família, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Como você viveu. Como é que lida com isso? Como é que apoio, passa ajuda, por esse lugar? Porque assim, a maioria de nós aqui não tem família, né? Tem a família do marido e que tem uma constelação muito diferente do que a gente tem de ideia de família no Brasil. Então, assim, eu fico feliz de ter estado com você nesse momento. E sou muito grata, e é né, muito por esse convite vamos hoje. falar, tem muita mulher nessa situação que eu estava, né, Lu? Imigrante, uma situação financeira totalmente dependente do marido. E eu falo para você, se não tivesse sido a tua ajuda e o teu guiar, o teu direcionamento, eu não teria conseguido, porque a gente se sente muito perdida. Quando a gente sai de um relacionamento, sente que perdeu parte, se sente falida, sente que morreu parte, que alguma coisa ficou para trás. Em outro país, tudo isso vira uma lente de aumento muito maior. Por isso a importância do teu trabalho de estar auxiliando mulheres, de estar falando, a importância da psicologia. E aí eu quero entrar no assunto da psicologia, porque a psicologia é um trabalho também de paciência, né? Não adianta você fazer uma sessão de terapia, porque não é macumba, gente. É outra coisa isso aqui é psicologia. Não adianta a pessoa fazer um trabalho, uma sessão de terapia com a psicóloga e achar que vai sair de lá curado ou com tudo resolvido, né? É um acompanhamento. Assim, é um trabalho de formiguinha, eu vou colocar assim, porque a gente... você não tem como pegar uma questão dolorida, né? De novo, não é para falar sobre você, mas pegar o seu exemplo. Pode pegar. Que está vivendo uma separação num país estrangeiro. Por mais que domine a língua, os símbolos são diferentes, a rede de apoio é menor. Muito. Não tem como passar por esse processo. Mesmo que seja no Brasil, já é um processo difícil. Você está passando por esse processo com todas essas questões, todas as nuances que eu trouxe, e achar que você vai resolver isso com 3 encontros. Né? Você fala assim, não é macumba, eu nem vou usar macumba, mas assim, tem muita gente... Macumba pode falar com a gente, né? Assim, tem muita gente... Macumba dá certo, uma sessão só, isso que eu quis dizer. Eu entendi, mas é porque eu estou falando assim, eu não vou nem pegar, porque assim, você pega... Tem muita gente oferecendo trabalhos no sentido assim de que você pode, a partir de 4 encontros, você pode mudar toda essa estrutura. É uma reprogramação mental que falam. Vamos falar disso? Ou uma virada de chave. Eu acho assim que existem as viradas de chave. Uhum. E acontece como aconteceu com você, mas você tem que cavar muito. Não dá para cavar em poucas sessões. Não tem uma fórmula milagrosa, não é uma receita de bolo. Cada pessoa que passa pelo meu consultório é uma pessoa diferente, com uma história diferente. E por mais que o meu estudo está lá baseado, digamos, em um caminhar, quando você chega até mim com a sua história, até o meu atuar é diferente. Então eu não posso, em 5 sessões, resolver toda a sua questão, todas as suas questões, porque é tão dolorido que tempo se torna relativo. O que para você pode ser 1 ano, para mim pode ser 5. Entende? Talvez para outra pessoa pode ser 6 meses. Então não dá para estipular. Você vem, faz um encontro comigo que a gente vai se tornar. Vou criar em você uma nova pessoa. Vou usar assim, para não usar outros termos, que depois alguém pode querer me acabar. Mas assim, não tem como. Eu não acredito nesse lugar. Tem muita gente que pode dizer que eu estou errada, mas assim, eu acho que tem muita gente bebendo no leite do imediatismo que a gente vive. Mas a gente vive numa sociedade muito Mas imediatista. você fala que não tem como para você, ou você diz que não é possível mudar uma pessoa em 4 semanas? Se eu falar como eu, Luciana, psicóloga... Porque eu vou terminar a pergunta. Porque eu escuto muitos terapeutas dizer assim, eu resolvo em 4 semanas, em 4 sessões, o que o psicólogo não faz em 2 anos. Assim na terapeuta emocional.
Eu acho que se um psicólogo... Eu fui numa faculdade, eu fiz 5 anos. Se um psicólogo que leva esse diploma nas costas disser que pode fazer em 5 sessões, eu acho que ele escolheu o curso errado. Talvez tenha algum colega meu aí que vá de encontro ao que eu estou falando, não concorde, acho que eu estou exagerando, que os tempos são outros, que a gente precisa se adaptar. Eu acho que a gente precisa. A Luciana, psicóloga que atuava no Brasil, hoje é muito... Além de eu ter amadurecido, eu envelheci, as coisas mudaram, eu tive que me adaptar. Mas não tem como eu pegar toda a sua história de vida, toda a sua estrutura, toda a sua bagagem que você traz e querer transformar você em uma nova pessoa, até porque esse não é o meu papel, transformar você em uma nova pessoa em 5 Muito encontros. bom você falar isso. Vai muita gente te procurar querendo ser transformada? Assim, eu quero mudar, não tô feliz. E achando que você é a fada madrinha que vai fazer assim, vai... Eu acho que se vai, não voltam. Porque eu sou muito sincera, no primeiro encontro eu falo, eu não ofereço milagres, eu não ofereço curas milagrosas, eu não prometo mudança de vida para sempre. Muito menos riqueza e prosperidade. Essa nem entra nas minhas falas. Então, assim, eu sou muito coerente nesse lugar de que, assim, se você vai buscar terapia, você tem que estar disposto a investir tempo, você tem que estar disposto a sair de lá me odiando, tem dias... Tá disposto a ser contrariado. Tem que estar disposto que tem dia que assim não funciona desse jeito, porque terapia é mexer com coisas que assim que até você desconhecia. Porque também não é um papo do bar com um amigo, né, Luz? Pra você porque ter uma pessoa que concorda com você, chama um amigo e paga a cachaça dizer, então, ele. senão você ia no bar e ficava lá conversando com ele. Então, assim, não dá para eu te oferecer esse lugar de vem que vai ser tudo bom e que vai tudo melhorar, porque, assim, é um processo. Não começa assim e sobe e depois rapidinho tá aqui. Não, tem pessoas que vêm, vai subindo rapidinho e aí fica numa linha... Como é que fala? Linear, segue um curso linear melhor. Tem uma recaída, aí volta de novo. Tem pessoas que vai ficar um tempo subindo e descendo até chegar num curso bom. E tem pessoas que talvez nunca consiga chegar lá. Né? Vai passar muito mais tempo para chegar nesse lugar mais linear. Isso é terapia. Que diferencia, digamos assim, de trabalho, por exemplo, um coach. Um coach ele tem um trabalho que é pontual. Você encontra uma pessoa que vai, talvez, te oferecer, em 5 sessões, um trabalho para te ajudar a chegar num determinado objetivo, seja ele qual for. Geralmente está ligado a um lado profissional, mas que trabalha o seu lado pessoal. Pode usar algumas questões, lidar com algumas questões emocionais, até pode, mas não é um trabalho de aprofundamento. Então, por isso que eu acho difícil fazer um trabalho de lidar com traumas, com questões muito doloridas, né? Eu ouço muita gente falando hoje de trabalhar com sua criança interior, trabalhar seus traumas. Vamos falar da criança interior? O que é isso, trabalhar a criança interior, Lu, segundo você? Não, antes de você falar, eu vou falar da minha experiência com o terapeuta. Eu parei a sessão de terapia na hora. Falei, aqui você não vai trabalhar criança nenhuma não, querido. Eu tenho essa experiência... Vou te trair, tá? Aí eu tava achando que eu tava curada, né? Mentira, tô doidinha. Parei de fazer a terapia com a Lu, fui atrás de uma terapeuta. Já liguei as 2 antenas quando ela falava problema. Na terapia, fecha os olhos sem problema nenhum. Onde é que eu vim parar? Mas vamos lá. Aí ela começou a trabalhar essa minha criança interior e eu comecei a fazer uns exercícios de meditação, que eu ia lá na minha criança interior e resgatava ela, eu meditava, resgatava ela, trazia ela para... Um exercício assim, né? Mas aquilo me tornou tão... Eu fiquei 2 dias mal, Lu, assim, de estar lembrando do que eu passei, sabe? Assim, foi uma coisa assim... Não é que eu fiquei mal, mas eu fiquei lembrando, Falei, eu não quero mais... E eu não senti cura nenhuma nesse exercício. Eu fiquei mal porque eu fiquei o tempo todo lembrando de mim quando criança, daquele abuso que eu tinha passado pela minha tia, e ficou assim. Aí depois, agora, anos depois, 2 anos depois, eu vou fazer uma terapia. Eu tô fazendo nada, chamei um terapeuta de novo.
Aí ele falou, vamos reprogramar, fazer um exercício da criança interior. Eu falei, aqui não. Eu não quero fazer exercício de criança interior nenhum, porque ele queria fazer o mesmo exercício, né? De voltar lá e agora eu quero que você fale um pouco desse exercício que eles pedem pra gente fazer, de meditação e voltar no passado e resgatar a criança interior. Eu poderia até dizer que eu nem sei. Porque, assim, Mas de eu verdade, não eu não acompanho. Eu tô sendo bem sincera, não é uma coisa que me interessa. Nunca... No sentido que, assim, eu acho que a gente vive um momento muito imediatista. E tem muita gente bebendo dessas fontes, né? De nem todo mundo que está aí é um profissional incompetente, é um profissional que age de má fé, mas tem muita gente fazendo isso, né? E eu estou falando de profissionais, digamos, terapias alternativas, como a gente chama em psicologia, e tem gente holística. Fazendo isso, acreditando que está fazendo bem para outras pessoas. E que, né? Dependendo da situação e do profissional, né, do curso que ele fez, ele vai fazer muito mal. Uhum. Porque assim, ele leva você para um lugar, ele leva você para um lugar, e como você falou, dias depois, você ainda está num lugar que, assim, a ideia, por exemplo, quando você procura um psicólogo, um profissional, um terapeuta bem intencionado, era essa palavra que eu estava procurando. Quando você procura um profissional bem intencionado, ele vai te ajudar e você voltar para casa, vamos pensar assim, você vai continuar pensando, porque isso é terapia, você pensa depois, não é só aquele dia, faço ação essa semana, vou para casa, volto uma semana depois e aí, não, você continua no processo. Mas assim, se você continua num sofrimento por causa daquela sessão, tem algum lugar que dá. Então, assim, 3 dias. Eu acho que assim, você vai pensar. O processo de melhora vem desse lugar, de fazer você pensar para poder diminuir talvez o sofrimento, para poder ressignificar esse sofrimento. Isso é a terapia. Ressignificar, como é que a gente faz isso? Ressignifica um sofrimento? Um processo longo. Não dá para acordar hoje e dizer assim... Eu não quero mais sofrer. Não tem como. É como acordar hoje e dizer eu quero ser linda. Sabe, eu sou linda. Você pode até dizer eu sou linda. Eu sempre digo assim, autoestima não é você se sentir bem todos os dias. Autoestima é você estar bem com você. Então hoje eu estou bem, apesar do dia não estar sendo muito bom. Mas eu gosto de mim. Isso é autoestima. Então, ressignificar tem que ir por esse lugar. Não tem como eu ressignificar uma coisa e dizer, a partir de hoje isso não existe, então eu dou um outro nome e começo uma outra situação, porque isso está me limitando. Tem algo que está me limitando, então eu tenho que recomeçar e, quebrar essa crença e começar uma outra. Não funciona desse jeito. Assim, é um trabalho, assim, você falou da criança interior. Eu vou lá buscar essa criança. A gente fala sobre a sua infância. A gente procura, claro que cada psicólogo vai ter a sua abordagem. Terapias com você, a gente já falou muito da minha infância, mas não nesse lugar de meditação, medita, vai pegar a criança, bota na cama. Não, eu acho que assim, talvez tenha esses trabalhos, mas é uma outra coisa. Para mim, e claro que cada profissional, cada psicólogo vai ter uma abordagem diferente, né? Então, assim, para mim é importante ouvir a sua história de lá de trás, para eu saber quem é a Sabrina de hoje, para eu poder te ajudar em alguns comportamentos que estão se repetindo hoje e que aconteciam lá. Por que acontece hoje? Eles já estavam lá? Em que momento talvez surgiu? Agora, dizer que eu vou pegar essa criança, vou resgatar ela, trazer ela para hoje, fazer uma reprogramação, eu como psicóloga não posso fazer isso. Talvez existam outros profissionais que façam. Eu não acredito nesse lugar, mas assim, não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Mas eu acho assim, você tem que, antes de começar a fazer, como é que você tentou, percebeu que não estava funcionando, gente, sai. Isso pode ser com psicólogo também. Ou com qualquer profissional você vai. Tem uma coisa que não está legal. Eu sempre digo assim, que terapia é como química. Você tem que se encontrar com essa pessoa. Às vezes você vai, não gosta, não é que não presta. Você talvez não se deu bem com um profissional, então você procura um outro.
Agora tem muita gente vendendo milagres. Isso. E como a gente está num momento onde as pessoas não querem muito esperar para nada, se você pensar que um vídeo no Instagram, vou botar assim, leva, sei lá, 30 segundos, e tem gente que já se cansa para ver, a gente está nesse momento do mundo, onde eu quero tudo muito rápido. Preste atenção nisso, a gente está num momento assim que a gente não tem paciência. Eu tenho a playlist, né? Eu seleciono a música e eu não tenho paciência de ouvir a música até o final. Não, a gente tá... Eu parei para pensar nisso hoje. Eu selecionei a música, chegou a música na metade pro fim, eu já passei. Preste atenção, na hora assim, eu pensei nisso. Para ler. Como a gente está com mais dificuldade para se concentrar, ou as crianças para ficar assistindo alguma coisa que leva um tempo maior, porque tudo está muito rápido. Se você abrir o seu celular, você se dá conta em pouco tempo quantas informações você recebe. E com quantas pessoas a gente te fala? Muito, o ser humano não está... muito. A gente está conectado o tempo inteiro. Ele não está capacitado para... Isso não é saudável. Não é. Então, assim, para mim hoje a gente tem um problema real. A gente está bombardeado o tempo inteiro. Nós somos bombardeados com muita informação. Algumas boas, outras ruins, mas é o tempo inteiro. 24 horas. Se você vê celular de adolescente, é o tempo inteiro. E tem celular de adulto também. Nem fala celular. Vamos entrar nesse tema bem rapidinho antes de encerrar? Já vamos encerrar aí, viu? Celular para adolescente é um tema maravilhoso, né? Ai, gente. Como é que tá aí na sua casa? Ó, minha filha fala bem assim. A Grazi, né? Graziela, como é o nome dela? Luísa. Luísa, quem é Graziela? Ela fala assim, eu odeio ser filha de uma psicóloga com informático. Adoro ela. Total controle. Ó, semana passada a gente liberou para ela o Snapchat. Ela fez 13. Fez 13. Tá bom. E depois de muito diálogo, e a gente assinou um contrato. Ela assinou um contrato, tem umas regras do que pode, do que não pode, e ela assina um contrato. Descumpriu, acabou. Alguém pode dizer, nossa, gente, eu acho que assim, é bom, não tem como evitar, em algum momento eles vão ter acesso. Mas enquanto eu puder tá olhando, tá vendo, tá controlando o tempo, para mim é a minha obrigação de mãe. Eu penso igual você, Lu, assim, no sentido de criança ter rede social. Eu acho isso tão... Uma criança de 7, 8 anos com Instagram. Por exemplo, ela teve Instagram o ano passado e o Instagram dela é no meu celular. Então hoje, por exemplo, ela não teve Instagram. Minha opinião particular. Se é seu filho, faça o que você quiser. Sua filha. Mas as minhas meninas também não têm Instagram, não têm rede social. E eu acho muito... Pra quê? Elas falam, mas por que eu não posso ter Instagram? Eu falei, pelo mesmo motivo que você não pode beber álcool ainda. Porque tem coisas que vai chegar na idade certa, tem paciência. E eu acho que assim, tudo vai na idade. Tudo vai na idade e é negociável. Minha filha foi ter o celular o ano passado. Com 12, com 12, com 12 pra Alice. Né? E aí foi ter Instagram, acho que no meio do ano passado e no meu celular. Então hoje, por exemplo, não tem Instagram. Eu estou o dia inteiro na rua, não tem Instagram. Porque prejudica, né, Lu? Eu acho que assim, ela não precisa de tanto. O desenvolvimento da criança, a atenção, é a fase que a criança está se desenvolvendo. Eu acho que assim, não tem como. Alguém pode dizer, tem, meus filhos não têm. Mas assim, de alguma forma eles vão ter acesso de outro lugar. Sim. Vai chegar um momento que não tem como ficar negando. Sim. Mas eu acho que assim, você pode ir negociando. Para mim é mais fácil eu conversar. E assim, não tenham medo de ser chata. Eu sou a mãe chata, porque todo mundo já tem Instagram, porque todo mundo já tem Instagram no seu celular, porque todo mundo já tinha Snapchat, porque todo mundo tem TikTok e eu não tenho. Gente, eu não quero ser a amiga da minha filha, eu quero ser a mãe dela. E para ser a mãe dela, eu tenho que tolerar de ser chata. Eu sou chata e eu vou ser chata. É sobre isso. Então, eu penso exatamente igual você. Eu não quero ser a amiguinha que leva minha filha pra balada, né? Eu quero ser a mãe que ela sabe que pode confiar, tá aqui, e eu falo, mas eu não sou sua parceira. Eu digo assim pra ela, se um dia, ou o meu desejo é que nós sejamos melhores amigas. Hoje, eu quero que você saiba que você pode contar comigo pra ir pro inferno. Mas eu continuo sendo sua mãe. Né? É isso. Que a gente tá no lugar de ensinar. Eu continuo sendo sua mãe. E é esse o meu lugar. Dizer pra você sim, dizer não. E quando eu disser não e você não gosta e ficar aborrecida,
é o meu papel aguentar isso. Quem tem que tolerar isso sou eu. Lu, falando aqui do evento da Patrícia, Força Seu Nome é Mulher, o tema do evento é saúde emocional, né? O que é que você acha da saúde emocional? Aí você vai falar, não achei nada até agora, só achei um pente. O que é que você pensa, assim, a saúde emocional da mulher imigrante? Eu acho que, de um modo geral, precisa de suporte, sabe? O imigrar por si só já é um choque. Você entra numa cultura, pensa o Brasil e pensa a Suíça. São duas culturas extremamente diferentes. A gente está falando de países extremos, que se encontram nos extremos, em tudo. Né? Do clima ao modo de se vestir, ao modo das pessoas pensarem. Né? O suíço é mais na caixinha, o brasileiro é mais aberto, tudo com suas exceções. A gente está falando de um modo geral. Então, só essa mudança de temperatura, vamos falar mesmo assim, corporal, já faz com que a gente vá para um outro lugar. Eu venho de Salvador, são 300 dias por ano de sol. 300 dias por ano de sol. Eu moro no Lago de Constança. Tem mês que você quase não tem sol. Então só isso já provoca um choque. A falta de sol já dá uma baixa. Baixada, né? Então assim, só essa mudança física já provoca um desgaste emocional. E aí quando vão chegando todos os outros choques culturais, para muitas mulheres, de um modo geral a maioria vai passar por esse choque. Mas algumas passam e não conseguem sair. E aí assim, deprime, tem crises de ansiedade, tem ataques de pânico, começa a comer demais, começa a comer de menos, a autoestima vai lá para baixo. Não estou falando que todo mundo vai para esse lugar. Sim. Que tem relações extremamente abusivas e às vezes nem percebe que está numa relação abusiva. Não tem coragem de sair, mas também assim, não tem como sair porque depende muito desse outro companheiro. Então eu sempre estou dizendo assim, gente, o corpo da gente fala o tempo inteiro. Eu estou tendo dor de cabeça direto, eu estou tendo dores nas costas direto, eu estou tendo dor no estômago direto. Aí vou no médico, não tem nada. Você está numa depressão, entende? Falando em depressão, tem um exame clínico que fala assim que a pessoa entra na máquina, tira uma coisa para saber se está com depressão? É só... Assim, existem estudos que comprovam... existem estudos que dizem assim, existem hormônios, existem questões genéticas, tudo envolvido, porque a depressão é uma doença multifatorial. Mas então está envolvido muitos fatores. É um diagnóstico clínico, né? Claro que assim, se você faz alguns exames hormonais, você pode ver que alguns hormônios que têm uma baixa maior ou menor, né, no seu humor, pode estar mais baixo ou pode estar mais alto. Né? Por isso que muita gente que tem problemas de tireoide, às vezes deprime, porque a tireoide é onde trabalha todos os hormônios. Então você vai ter às vezes uma depressão causada por uma questão hormonal. Mas tem outros fatores envolvidos. Assim, será por isso que a gente encontra tantos médicos que curam, médicos entre aspas, tá, gente? Mentores, médicos, tanta gente aí que se diz curar a depressão porque é uma doença que não tem como ser avaliada clinicamente, tipo, se você tem um tumor, você analisa ali se ele cresceu, se ele aumentou. A depressão, não. Às vezes você está com depressão, tem uma conversa com um amigo e já se sente melhor naquele momento. E essa conversa pode ser com o mentor, se sente um pouco melhor naquele dia, 2 dias. Eu melhorei porque eu falei com fulano, mas depois a depressão volta de novo. Então, será por isso que é tão fácil vender a cura da depressão, porque não tem como medir a cura? Eu acho que, na verdade, tem muito mais, assim, o tratamento não adequado, né? Porque, assim, uma depressão mal curada, quando ela tem uma chance muito maior de voltar, e quando ela volta muito mais forte. Por isso que é importante você estar nesse lugar de que, assim, você está sentindo esses sintomas, tristeza que não passa, oscilação de humor constante, oscilação de humor constante, dificuldade para dormir, come demais, come de menos. Essas dores que não tem uma causa física,
Seu corpo está falando. Então, assim, procura. Vai lá, faz terapia e às vezes precisa uma atuação conjunta. Como é uma doença multifatorial, é necessário também um trabalho em conjunto. Sim. Então, assim, tem pessoas que vão precisar tomar medicamento, mas ela precisa fazer terapia. E também só o medicamento não ajuda. Não ajuda, assim como às vezes... Eu quero ser psicóloga que gosta. Se você não melhora mas sua é rotina, real. não tem... Não assim, melhora... você precisa de atividade física, você precisa dormir Fala bem. de novo, atividade física. Precisa atividade física. Eu não sou assim o melhor exemplo, Sabrina conhece de atividade física, mas assim, atividade física mas eu ajuda. Você andando com o cachorro? Não, todo dia eu ando. Tem um cachorro, não? Não, cachorro é da minha vizinha. Ah, mas eu já fui andando com o cachorro da minha vizinha, que a gente leva também, mas assim, eu ando todos os dias na floresta. Você precisa, sabe? Atividade física, dormir bem, se alimentar bem. Você precisa cuidar de você como um todo. Isso ajuda no processo de uma depressão. Então, assim, eu posso tomar um monte de medicamento e não fazer terapia. Se eu estou precisando tomar medicamento, é porque eu preciso fazer terapia. Só o medicamento não vai ajudar. Às vezes também só a terapia não ajuda. E mudar a sua rotina de vida com essas coisas que você falou, ajuda e você nem precisa do medicamento. É isso, dependendo porque depressão ela tem vários graus, né? E dependendo do grau, você vai fazer terapia com uma mudança de estilo de vida, você aí já pode ter uma assertividade muito maior. Muito legal. Infelizmente eu poderia falar horas com você, porque a gente ainda nem falou do meu ex-marido, da minha ex-sogra, que se minha ex-sogra tá viva, Divas, é graças a ela. Tem tanta coisa pra falar aqui, eu quero muito bater um podcast assim com você de horas, porque realmente, eu te acho muito inteligente, você sabe disso, nas nossas terapias, a gente ia de assunto de racismo, política, voltava no boy, eu gostava muito desse bate-papo, não era bate-papo, era uma terapia, né? Hoje que é um bate-papo, eu gostava muito dessa atividade que eu tinha com você, desse tratamento, você me ajudou muito mesmo, e obrigada. E para você, Diva, que está passando por processo, que precisa de um auxílio terapêutico, de um auxílio de uma psicóloga, formada e reconhecida aqui na Suíça, eu deixo a minha indicação pessoal da mulher que me ajudou, Luciana Straub. O Instagram dela, as redes sociais vão estar todas aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê por aí. Ô Lu, quer deixar mais algum recado para o evento da Patrícia? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Olha, para a Patrícia só... parabenizar, né? Assim, ela é essa mulher que agrega, ela sabe, ela tem esse potencial gigante de juntar mulher. E eu acho que é isso que faz dela muito mais especial e faz esses eventos que ela faz, os eventos que ela faz, meu Deus, meu português está indo embora, muito, muito especial, porque ela é poderosa nesse lugar. Além desse carisma todo, ela é muito poderosa. E para as mulheres, eu digo assim, gente, não tenham medo de fazer terapia, não tenham medo de procurar um profissional adequado, não tenham medo de procurar um psicólogo, uma psicóloga adequada, porque assim, terapia é vida, sabe? Eu acho que não tem vários tabus que envolvem a minha profissão, que é falta de amor próprio, ou não, falta de vontade própria, falta de Deus no coração, é porque você não tem amigos, é porque você não tem força de vontade. Não. Você está procurando um profissional porque você está precisando de ajuda. Quando você tem uma dor no estômago e que não passa, você até já tomou um chá, tomou um remedinho, né, se automedicou, mas se ela não passa, você tem que procurar um gastro. Então, porque quando você tem uma questão emocional ou mental, você acha que conversar com a pessoa conhecida vai melhorar? Com todo respeito a esse amigo, com todo respeito à igreja. E também não vai com ficar todo respeito a tudo. Amigo com seus problemas, né? Até porque ele tem uma visão muito... E recarrega as outras pessoas. E tem uma visão também já comprometida, porque ele já te conhece de um outro lugar. Então, assim, as outras pessoas também com seus procurem problemas. ajuda. Não tenham medo de procurar ajuda. É isso. Você me falou uma frase uma vez, e eu levo essa frase para a vida. Daqui uns anos, quem tem saúde emocional, ostentação de verdade é quem tem saúde emocional. Eu ando por aí ostentando desde o dia que eu conheci essa mulher. Beijo pra vocês, divas. A gente se vê por aí. Chegou a patroa, 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 patroa.
DVS Podcast.